Hoje vamos abordar no nosso canal, com todas as vênias, a decisão que considerei equivocada do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que as regras dos artigos 29 e 31 fogem da finalidade da medida provisória de tentar compatibilizar os valores sociais do trabalho, perpetuando assim o vínculo trabalhistas com livre iniciativa, mantendo, mesmo que abalada, a saúde financeira de milhares de empresas. Relevante mencionar que meu comentário não tem intuito algum de desvalorizar a importância dos empregados. Mas antes, quero ponderar o motivo profícuo do governo federal procurar adotar medidas para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus para manutenção do emprego e da renda. Ressalta-se que o empresariado também está vivendo essa pandemia. Estamos falando de algo cuja transmissão tem se mostrado ser comunitária. Então vejamos o que aconteceu na audiência de ontem. As ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas por 7 partidos, questionando a medida provisória 927 de 2020. E qual foi o argumento? Que a medida adotada afronta crassamente os direitos fundamentais dos trabalhadores, entre eles a proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa. O relator foi o ministro Marco Aurélio, que ele votou pela manutenção do indeferimento das liminares, por entender que não há nenhuma transgressão de preceito constitucional. E o seu voto, ele foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O voto divergente foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, que o fundamento de seu voto foi o apontado acima, no sentido que as regras do artigo 29 e 31, eles estão ali incompatíveis com os valores de trabalho. Então, o que ele continuou falando? Segundo o ministro, o artigo 29, ao prever que casos de contaminação pelo coronavírus não seria considerado uma doença ocupacional, exceto mediante comprovação de nexo causal, ofende inúmeros trabalhadores de atividades essenciais, que continuam expostos ao risco. Já o artigo 31, que restringe a atuação dos auditores fiscais do trabalho, atenta contra a saúde pública dos empregados, ainda mais nesse momento que os direitos trabalhistas estão totalmente sob risco. E o seu voto, ele foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. O ministro Luiz Barroso, ele entendeu que deve ser conferida uma interpretação conforme a Constituição Federal, apenas para destacar que, caso suas orientações não sejam respeitadas, os auditores possam, assim, exercer as demais competências fiscalizadoras que a lei concede. Faço questão de exaustivamente enfatizar que existem decisões não estão levando, ou melhor, perdão, que as decisões não estão levando em consideração o período pandêmico que assolou o Brasil, ou melhor, o mundo.
Essa decisão ela não está observando esse período. No momento, essa decisão terá um impacto muito grande nas empresas, em que pese o notório saber dos ministros, a decisão não parece correta no momento. O ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, generalizou as empresas quando deu a entender que todas as empresas não estão tomando os devidos cuidados para a proteção de saúde dos seus empregados. É incabível o desalinho entre o governo e o judiciário. As decisões devem procurar observar todo o sistema jurídico existente com adaptações para esse período de pandemia, que é o que chamamos da interpretação sistemática. E, por exemplo, considerando esse sistema já existente, na própria CLT, dos artigos 168 a 199, encontramos as medidas de segurança preventivas de medicina de trabalho. E a lei lá de 1991, a 8.213, no artigo 20 caput, ali define o que a lei considera acidente de trabalho. Já no parágrafo 1º, a linha D, que é o que interessa ao caso, a lei estipula o que não são consideradas como doença de trabalho. Inclusive, ali o artigo menciona que a doença endêmica, pandêmica, adquirida por segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, nós vemos aqui que a pandemia, no caso, o coronavírus, ele, por essa lei e por todo o sistema já existente, ela não pode ser considerada uma doença ocupacional. E vejamos, as empresas também estão passando por essa pandemia. O que falar de muitos empregadores que estão providenciando as EPIs? Estão ali com máscaras, luvas, roupas, o que for condizente com cada tipo de trabalho. Então, se o empresário tomou toda a cautela, todo o cuidado devido, o empregado adquire o coronavírus, vai ser considerado uma doença ocupacional? Muito complicado isso. Muito difícil. Até porque temos que verificar que não seria justo. A decisão, ela não priorizou uma situação macro. Nós temos aqui o princípio da função social da empresa versus o princípio da proteção do trabalhador. No momento, gente, ambas as partes estão frágeis, estão vulneráveis. Não existe quem esteja em situação superior ao outro. Tem uma determinada cidadezinha lá no sul que uma empresa ela é responsável por empregar 95% das pessoas na cidade. Aí o que aconteceu? Fiscalização do Ministério do Público do Trabalho foi lá e soube que aproximadamente 10 funcionários, de um total de 1.000 e poucos, haviam pego o coronavírus. Qual foi a decisão do Ministério Público? Fechar a empresa. Pelo amor de Deus, fechar a empresa. Quantas famílias dependem daquele emprego? Será que é razoável fechar uma empresa? A empresa tomou todos os cuidados devidos para manter a saúde de seus empregados. Lembrando que ser empregado
nós precisamos observar ali a CLT no artigo 3º, onde configura-se subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física cumprindo aquele papel na empresa. Se começar a achar que tudo é culpa do empregador, sem considerar o momento que estamos vivendo, infelizmente, as empresas não vão sobreviver para continuar gerando emprego e renda. E cada vez mais o futuro do Brasil se torna incerto. Obrigada por você assistir mais esse vídeo do nosso canal e qualquer dúvida, nos procure nas nossas redes sociais. Um abraço.